Olá, pessoal! Hoje estamos aqui em mais um episódio do nosso Jornal Regional. Eu sou Natália Moretti. E eu sou Elaine Martins, e hoje a gente tem uma convidada muito especial, diretamente do Rio de Janeiro, a Bianca Amado de Mello. A gente vai falar sobre anestesia regional e cirurgias oncológicas. Esse tema é, assim, sensacional. A doutora Bianca, ela é médica anestesiologista com área de atuação em dor, especialista em tratamento intervencionista pericinular, especialista em procedimentos músculo-esqueléticos guiados por ultrassonografia pela MSK Power no Rio de Janeiro. Isso já conquistou meu coração, né, de ultrassonografia para dor. E membro do Serviço de Anestesiologia e Clínica de Dor do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, no Rio de Janeiro. Queria agradecer a presença da Bianca aqui nesse dia que a gente começa, na verdade, gravando com o retorno da Natália Moretti para cá para o Brasil. Eu estou muito feliz que agora a gente vai conseguir gravar os podcasts de uma forma que seja um pouco mais presente, pertinho dela aqui. E, assim, bom, é uma felicidade ter vocês duas aqui conversando sobre o que a gente gosta de fazer. Bom, prazer enorme para mim. Eu agradeço muito pelo convite. Vocês são grandes médicas que me inspiram há muitos anos, né, que nós nos conhecemos, desde mesmo antes do Singular. Já conhecia a Elaine por cursos, a Natália, já trabalho com ela, foi uma grande amiga de pós-graduação e estamos na caminhada até hoje. E eu acho que essa discussão é muito de grande relevância, né, para a comunidade dos anestesiologistas, e espero que seja muito enriquecedora, né, para todos nós. Então, Bianca, a gente vai começar. Eu e Bianca, só queria complementar, eu e Bianca, a gente trabalhamos juntos no INCA como clínicas da dor e anestesistas durante um bom tempo. E era uma grande discussão entre nós, né, anestesia regional, e é uma grande discussão, acho que nacional, sobre o uso de opioide, como poupar opioide, como fazer anestesia opioide-free, e nesse contexto, a anestesia regional, ela entra prevalente. E aí eu vou começar falando sobre um artigo que a gente discutiu, que a tradução dele é opioide, amigo ou inimigo. E essa foi uma revisão, e eles avaliam estudos in vitro, porque esses estudos são todos realizados in vitro. A gente não tem como realizar um estudo opioide, um câncer num paciente, né? E o estudo, no final, ele chega à conclusão, é claro, o opioide ele age como um mecanismo de imunomodulação e também de angiogênese. E é por isso que in vitro eles dizem que pode favorecer de repente, a progressão oncológica ou não. Mas no final, como ele também ele atua ativando a cascata inflamatória e angiogênese, mas também inibindo, no final não se chega a conclusão nenhuma. Então a gente de fato não sabe. Porém, o que sabemos é que poupar opioide é extremamente importante para inúmeras coisas. E aí, como que você vê, Bianca, trabalhando no Instituto Nacional do Câncer e sendo a referência de anestesia regional lá, como é que você vê essa questão da anestesia regional? Como é que vocês conseguem aplicar no dia a dia? Como é que é a rotina? E como que você vê a importância nisso? Hoje em dia, acho que com a difusão aí dos conhecimentos, né, da sonoanatomia e da aplicabilidade aí do ultrassom nos nossos procedimentos, a gente vem ganhando cada dia mais espaço. A gente tem cada dia mais staffs interessados em aplicar anestesia regional. E aí a gente sai daquele feijão com arroz, né, que é só fazer anestesia epidural, né, para as nossas grandes cirurgias, né? Nós trabalhamos lá com cirurgias basicamente de grande porte. Então, muitas cirurgias abdominais, torácicas, nas quais a gente sempre utilizou a anestesia epidural como um padrão, né? Mas aí, com o avançar também das próprias técnicas cirúrgicas, né, tornando-se também minimamente invasivas, em alguns casos a gente pode lançar mão, muitas vezes por uma contraindicação até do paciente, né, uma recusa, enfim, a gente pode lançar mão da anestesia regional, e é o que a gente tem feito realmente, né, de forma crescente aí ao longo dos anos. Então, assim, como eu já disse, a anestesia peridural, né, epidural, é uma anestesia muito utilizada por nós, mas a gente também vê muito espaço lá no Instituto do Câncer para a utilização das analgesias, como técnica anestésica mesmo, muitas vezes, ou analgésica, né, por bloqueios interfaciais.
ou mesmo bloqueios de nervos periféricos, de plexos superficiais, por exemplo, né? Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Cirurgias do abdômen e do tórax são muito triviais, né? A gente usar anestesia epidural já é algo mais consagrado, mas muitas vezes a gente faz uma anestesia muito rápida, por videotoracoscopia, na qual a gente pode lançar mão de um ASP block, por exemplo, okay, né? Do plano eretor da espinha, ou de um bloqueio paravertebral, né? Por exemplo, cirurgias abdominais, que principalmente aquelas videolaparoscópicas, né, unilaterais, a gente pode lançar mão de um bloqueio quadrado lombar, por exemplo, como técnica anestésica ou até de resgate, né? Então, a gente pode, nesse contexto, também utilizar essas técnicas para resgate, né? Para dor aguda pós-operatória também. A gente lança mão também de bloqueios de nervos periféricos para áreas doadoras de enxerto, é algo que a gente faz, e eventualmente para cirurgia de cabeça e pescoço, quando o cirurgião permite, assim, isso é sempre uma discussão, é um ponto, né, de discussão entre o anestesista, né, e o cirurgião, que muitas vezes tem uma questão com o campo cirúrgico, né, mas muitas vezes dá espaço para a gente fazer um bloqueio de plexo cervical, por exemplo. E tem uma coisa muito interessante no câncer, que eu acho pouco discutida na anestesia regional sobre infiltração local e etc, porque existe alguns artigos que falam que, na verdade, você não poderia funcionar ou injetar nada no sítus do câncer, que acaba sendo, e a gente, de fato, na anestesia regional, a gente tem que, quando a gente está pensando em bloqueio interfacial, ou até bloqueio de mama, dependendo da... Geralmente, em situações de câncer, eu já vou fazer um PEX-2, por exemplo, eu estava vendo a imagem ultrassonográfica de linfonodos com doença. Então, eu fiquei com esse questionamento, sabe? Será que a gente tem impacto nisso tão pertinho? Eu comecei a estudar imagens de câncer e da região, por exemplo, de implantes, por isso. Porque quando eu ia fazer o bloqueio, que eu fiquei 4 meses fazendo só cirurgias de mama em um plano de saúde, para justamente ter respaldo de discutir sobre isso. Natália, você botou um ponto que é fundamental, porque quando a gente sai do neuroeixo e vai para a periferia, a gente pode ter esses momentos de questionar, né, em relação à infiltração. E a gente já teve, inclusive, por exemplo, momentos, né, trabalhando juntas, eu e a Bianca, que a gente definiu por fazer uma anestesia regional transtumoral. Por exemplo, o plexo braquial envolvido, a ressecção do plexo, e a gente conversou entre a gente e definimos por fazer uma anestesia regional transtumoral, porque a gente definiu naquele momento que seria mais benéfico do que deletério para o paciente. Então, eu acho que o câncer, ele abrange mais discussões na parte quando a gente vai para a periferia, do que as outras anestesias como ortopedia, etc, porque a gente tem que tomar determinadas decisões. E muitas vezes a gente acaba optando para voltar para o neuroeixo. A gente tem que sempre contextualizar esse paciente. Não um paciente com possibilidade real de cura, né? A gente sabe que a cirurgia é a principal modalidade de cura quando a gente fala em tratamento oncológico, né? Então, a cirurgia, sempre que puder operar, ela costuma ser sempre o melhor, né, para o paciente. Mas a gente tem que contextualizar. Muitas vezes é uma cirurgia higiênica, muitas vezes é uma cirurgia, né, num contexto paliativo mesmo, né, ou redução tumoral. Então, existem situações que você não tem tanta essa preocupação de fazer uma anestesia tão distal, né, ou seja, mais próxima do tumor. No entanto, né, nas cirurgias realmente curativas, acho que cabe mais a gente ter essa preocupação. A gente se lida muito com pacientes mais caminhando para o final de vida, então, muitas vezes isso não é uma questão para a gente, e a gente briga sim para fazer anestesia regional, a gente transpassa muitas barreiras, muitos pensamentos aí de pessoas que não têm tanto conhecimento, e aí talvez até julgassem, poxa, mas vai fazer, eu tenho um tumor passando ali perto e tal, mas a gente tem que ver o que é botar na balança, né? O que é o melhor para esse paciente, o que a gente pode dar em termos de qualidade de vida, e se a gente puder dar, a gente faz. E falando sobre o impacto, né, da anestesia regional, né, olhando as revisões sistemáticas em termos de fisiologia, né? O que você procura ver, assim, quais são os resultados durante a cirurgia em relação à pressão, liberação de catecolamina, angiogênese, opioid sparing, qual que é a linha de raciocínio para esse sentido? Então, esse é o grande barato. É um grande serviço brasileiro, né? A questão mesmo da preocupação desses fatores para os pacientes, porque, assim, eu acredito, e é até uma pergunta, que as cirurgias lá diferem-se substancialmente nos tipos e complexidades, né? Certo.
Então, assim, o raciocínio de vocês em relação a esses fatores que a Nath falou. É claro que a gente sempre pensa na anestesia combinada quando a gente pensa em uma cirurgia oncológica, né? Acho que como qualquer outra hoje em dia, né? Não só mais as ortopédicas, né? Que acho que são mainstream, assim, da anestesia regional, mas as oncológicas também a gente tá todo mundo já pensando sempre em combinar, o que puder combinar, né? E aí, justamente por isso, porque você tem uma série de benefícios, né? Ela entra aí junto com a anestesia multimodal, que já é algo, né, bem consagrado aí para anestesia oncológica, né? Ela entra como anestesia preemptiva, né? Então, é uma analgesia preemptiva, então a gente tem os benefícios disso tudo na resposta endócrino-metabólica, né, ao trauma. As cirurgias, em geral, são muito traumáticas, né, cirurgias oncológicas, então ela entra nesse contexto. Na prevenção de dor aguda, né, então a gente consegue ter uma prevenção de dor aguda com menor demanda de opioide e, em última instância, de dor crônica também, porque, em geral, vem de uma dor aguda que não foi controlada no devido tempo, né? Então, a gente tem esses benefícios e, hoje em dia, a gente, né, acho que a gente pode comentar mais adiante sobre alguns estudos que já existem desde 2006, né, estudos surgindo, inclusive, com relação a desfecho prognóstico de câncer de mama, né? De câncer de mama, isso foi o que abriu aí, inspirou outras pessoas a fazerem outros estudos para outras cirurgias oncológicas, mas o benefício da anestesia regional em oncologia ele vai muito além do intraoperatório. Então, no intraoperatório a gente tem isso. Então, para a gente pontuar, realmente, a redução da resposta endócrino-metabólica ao trauma, né? Ou seja, da hiperglicemia, da liberação de catecolaminas. A gente tem um efeito também na redução da demanda dos anestésicos voláteis ou da própria anestesia venosa total, né, quando se utiliza essa técnica. A gente tem o desfecho no controle de dor, obviamente, e no efeito poupador de opioides, que, sem dúvida, nessa incerteza se o opioide é um vilão ou se é um amigo, a gente tenta poupar. E tenta poupar até pelos para-efeitos do opioide nesse paciente. Então, se a gente entrega uma anestesia regional, como o nome já diz, e a gente poupa o paciente de usar mais medicações narcóticas, né, que vão interferir no sistema nervoso central do paciente e com outros para-efeitos gastrointestinais, na motilidade gastrointestinal, no ilho. Então, a gente deve sim ver onde se encaixa a anestesia regional para aquela cirurgia que a gente se propõe a anestesiar. Uma coisa que eu queria ponderar, que é interessante, o paciente oncológico, eu não sei dizer a porcentagem, mas uma grande porcentagem dos pacientes oncológicos, eles já são pacientes de dor crônica. Sim. Porque muitas vezes eles descobrem... Que usam opioides. E que já usam opioides. Né? Então, ou já usam opioides, ou já tem dor crônica. E muitas vezes a descoberta, né, do câncer foi exatamente pelo contexto de dor. Então, as cirurgias oncológicas, principalmente em relação de muitas vezes, é claro que tem cirurgias menores, mas em sua grande maioria são cirurgias com grandes ressecções anatômicas e que uma injeção única não é suficiente para garantir a analgesia daquele paciente. Então, é um paciente que demanda, porque não são ressecções pequenas, ou atirei ali um pequeno linfonodo, então a anestesia regional acaba e a injúria continua. Como é que vocês fazem? Exatamente. Nath, eu estava pensando aqui uma pergunta em relação a uma dúvida minha de como que eu acho que vocês duas acabaram fazendo medicina da dor no mesmo lugar, né? Então a pergunta é, a anestesia regional para aquele estímulo cirúrgico é importante, mas o que vocês fazem para esses pacientes de grande porte para conseguir proporcionar qualidade de assistência durante o intra-hospitalar? Né? Qual em relação à parte mesmo de catéteres, a importância de um serviço de dor nessa situação? É muito importante ter esse cuidado pós, de acordo com o que você tem de experiência? Sim, é importante. Muitas vezes, como eu faço parte também da clínica da dor lá no INCA, nós somos chamados para fazer um tratamento de resgate nos pacientes que eventualmente não saem bem. A gente sabe que falando de tratamento de dor oncológica, a cirurgia ela é um dos tratamentos da dor oncológica. Então, no momento que você tira o tumor, muitas vezes aquele tumor é a causa, sendo a causa, né, da dor, você já está instituindo o tratamento da dor oncológica. Então, isso é uma modalidade, né? Só que, assim, ao mesmo tempo que você tira aquele estímulo, você ganha um estímulo
de dor incisional ali, dor do sítio cirúrgico. Então, o paciente minimamente vai sair daquela situação com uma dor aguda pós-operatória. Então, a gente sabe, mas também, por outro lado, a gente sabe que a dor aguda pós-operatória, ela tem dia e hora para acabar. Ela tem uma evolução natural. A fisiopatologia, né? A fisiopatologia. A gente sabe que o estímulo ele tende a diminuir, então é diferente de um paciente com dor crônica em si. Exatamente. Então, a gente, obviamente, se programa para isso. E a maioria dos pacientes, vão bem. Os pacientes que estão mesmo em anestesia epidural vão continuar com seus catéteres. E aqueles que não, muitas vezes a gente faz um alinhamento com a equipe de cirurgia, com os residentes da cirurgia oncológica, enfim, de um alinhamento de prescrição. Né? Mas às vezes isso não dá conta. E aí a gente precisa realmente intervir e entrar e às vezes repassar um catéter, eventualmente passar um catéter de nervo, né? Quando o paciente, às vezes é um paciente até de dor crônica que é submetido a uma cirurgia, ou seja, o paciente já tem um background, um passado de dor, então ele tem uma predisposição a desenvolver uma dor aguda de difícil controle. Então esses pacientes a gente eventualmente não consegue lidar. Quando o bloqueio acaba, a gente não lida, eles não ficam bem assim com a prescrição de enfermaria, né? Precisa, assim, a clínica da dor entrar em ação, até mesmo, muitas vezes, por meios que a gente tem hoje, né? Como as infusões, né? De lidocaína, né? Então, a gente, às vezes, consegue fazer um tratamento de resgate dessa forma, que já está até documentado aí na literatura também. Ou rebloqueio, que é um assunto que a gente discutiu muito no podcast de cardíaca. Infusões de medicações ou rebloqueio. E é por isso que é tão importante um serviço de dor aguda ativo, né, Elaine? Demais, é indicador de qualidade de assistência hospitalar hoje em dia. E a gente precisa, inclusive, ter mais evidências disso, do que a gente percebe assim, se eu fosse operar, gente, em uma situação que fosse uma cirurgia de grande porte, a primeira coisa que eu ia perguntar era se existe um cuidado pós-operatório de dor aguda. Porque isso, para mim... Mas será que é só para mim? Tem trabalhos, né, falando sobre a importância disso, e a gente tem que ter respaldo de literatura para essa percepção geral de melhor assistência e indicadores, né, Nath? Sim, eu acho que é algo que a gente tem que desconstruir também, que, por exemplo, a gente está inserido num contexto de hospitalar que existe um serviço de dor. Mas eu acho que o tratamento da dor aguda, eu acho que só para enfatizar aqui, parece muito óbvio, mas acaba que isso não é o que a gente vê exatamente, é que a dor aguda ela não precisa ser tratada pelo serviço de dor. Né? Ela deve ser tratada pelo anestesiologista, por qualquer um que minimamente tem alguma proficiência em fazer algum bloqueio, né? Em fazer os bloqueios, né? Fazer anestesia regional. Então, é algo que ele não tem que ser delegado somente para o serviço de clínica da dor. O anestesista é capaz, pode e deve, sim, tratar esses pacientes, resgatar esses pacientes, ir na beira do leito e resgatar, fazer um tratamento de resgate, rebloqueando esses pacientes. Por que não, né? Agora, eu vou fazer uma pergunta, talvez polêmica. Adoro. Porque eu fiz a pós-graduação em dor, né? E eu percebo uma diferença clara na minha avaliação de dor. E eu hoje posso dizer com segurança que a minha residência de anestesia não foi capaz de me prover informações suficientes para avaliar a dor. Eu tenho certeza disso. E mesmo depois, trabalhando e estudando, eu também não consegui encontrar ali Claro, gente, eu sou antiga. Então, isso tem bastante tempo, eu não tinha tanta informação disponível. Então, eu não consegui ferramenta, assim, para entender uma avaliação adequada de dor pós-operatório, entender se aquela dor era nociceptível ou neuropática, entender a real causa, entender se tinha coisas associadas como catastrofização, porque isso tudo, mesmo na dor aguda, ela obviamente impactam. A gente tem vários artigos mostrando que a ansiedade a relação entre ansiedade e dor aguda. E eu tenho assim... E cronificação da dor. Tem um trabalho muito bacana, Nath, desculpa, mas eu lembrei agora, tem um trabalho muito bacana do Brigham Women lá de Harvard, falando, porque eles estudam muito a parte de dor oncológica de câncer de mama. E tem um trabalho falando o seguinte, que
quais os fatores que influenciam essa paciente? Será que a gente tem tanta ação na diminuição da dor crônica, né, em relação a isso? O principal fator em relação à cronificação em pacientes oncológicos, especialmente dor de mama, né, que é uma amputação, né, uma coisa, sim, mutilação. Uma mutilação e de uma forma meio que até tem fatores sexuais envolvidos, é a autoestima da mulher. Então, o principal fator que eles viram foi a catastrofização da doença. Então, assim, mais do que o controle de dor aguda às vezes. E aí o que a gente vê às vezes, os cirurgiões dizem, mas essa cirurgia não dói, só algumas pacientes que evoluem com uma necessidade maior de dor. E eu via uma diferença gigantesca mesmo de uma paciente que às vezes evolui com uma dor muito descompensada e uma paciente que, se a gente já vi, anestesia geral sem bloqueio, a paciente fica bem. Então, essa variação, o fator é a catastrofização. Sim, há trabalhos, né? Um tempo atrás eu fiz uma pesquisa sobre uma aula que eu ia dar sobre dor neuropática pós-cirúrgica, e aí levantei alguns trabalhos, e foi visto que a falta de comunicação, né, a falta de explicação para o paciente dos possíveis cenários de pós-operatório influencia o desfecho, né, de dor aguda pós-operatória. Então, por exemplo, o paciente que não é alertado para a possibilidade dele ter dor pós-operatória, da dor dele se arrastar um pouquinho mais, e inclusive, né, a paciente que não é explicada sobre a paciente não, ou paciente, porque tem casos também de câncer de mama, sabemos que tem câncer de mama masculino, né, menos de 1%, mas existe. Sim. Então, principalmente no serviço como INCA, né? Principalmente no serviço como INCA, exato, e quando esse paciente não é alertado para a possibilidade de um cenário no qual ele desenvolve dor crônica pós-mastectomia, aquilo é uma grande surpresa. E aí, caramba, se depara com um cenário que eu estou com uma dor, mas aí todo mundo acha que a dor é da cabeça dele, porque ninguém está vendo mais insulto nenhum ali. Aquela dor não está ali mais para sinalizar nada de maléfico, não tem uma ferida aberta ainda. A cirurgia já se passou, sei lá, já tem 2, 3 meses, e esse paciente abre um quadro de dor. Muitas vezes não é imediata essa dor, né? Muitas vezes não é imediata. E aí todo mundo começa a julgar, acha que é coisa da cabeça. Aquilo só vai, além de catastrofizar, amplificar a dor do paciente. Então, essa comunicação de tudo que pode acontecer, de todos os possíveis cenários, é muito importante no contexto de pré-operatório. Esse paciente precisa ser preparado, inclusive nesse sentido. E cabe quem vai operar, ou a equipe que vai operar, falar, porque isso está todo mundo envolvido, né? Então, isso corrobora aí o que você tá dizendo, Elaine. Então, voltando, assim, eu concordo com você que nós deveríamos, como anestesistas, ser capazes de avaliar essa dor aguda, mas eu acredito que muitos de nós não somos capazes de fazer essa avaliação. Sim. E de fazer a definição do rebloqueio ou de uma infusão, etc. Então, aí vai 2 questionamentos, né, para os serviços de anestesia. Ou a gente vai preparar todo mundo, né, fazer uma qualificação, ou a gente vai montar um serviço de dor aguda. Porque, de fato, é muito difícil você saber tudo de tudo. Então, às vezes a pessoa está dedicada a estudar hemodinâmica, transfusão, e de fato, né, fazer uma parte da avaliação, porque é um estudo que exige muito conhecimento, e exige que você pare e coloque energia naquilo. Sim, com certeza, né? E cuidados de nicho, né? Sim, com certeza. Eu acho que hoje, assim, lá no serviço, a gente tem os residentes, né, fazendo rodízio na clínica da dor, eles começam a ganhar uma noção. Eu sei que essa formação de dor aguda, eu vejo que em várias instituições ela é deficiente, né? Corroborando que a Nath está falando aqui sobre a avaliação de dor, né? Eu acredito que poucos usam sequer a escala visual numérica. Então, quando vai avaliar o paciente no pós-operatório, um paciente que está com catéter, eu arrisco dizer que muito poucos fazem isso. Mas eu acho que essa crescente aí essa expansão aí da medicina da dor e os hospitais disponibilizando esse serviço, os residentes tendo a oportunidade de participar de um rodízio, eles acabam ganhando mais alguma expertise, né, em avaliar, por exemplo, que tipo de dor, se o paciente está realmente catastrofizando, ou se é uma dor neuropática e aguda, né, pós-cirúrgica. Então, muitas vezes não é relacionada exatamente à cirurgia, um garrote, por exemplo, outras coisas, mas isso faz tudo diferença no como você vai tratar essa dor. Ou até o mais importante, de saber assim, a partir daqui eu não vou mais, eu vou chamar alguém. Sim. O treinamento em relação à dor, ok, mas
Anestesia regional, vocês exigem, por exemplo, que até nas contratações, ou então, como vocês fazem a capacitação de anestesistas, não de residentes em si? Saber anestesia regional implica no trabalho do dia a dia em relação a cirurgias oncológicas no time? O que é que você acha? Assim, é uma coisa que a gente não tem essa disponibilidade no serviço, essa disponibilidade de aprendizado, né? Seria o ideal, o mundo ideal seria ofertar cursos, né, capacitação para os funcionários, né, da instituição. A maioria de nós somos estatutários, somos concursados ali, estamos há muitos anos. Sim. Então, ao longo dos anos, a gente tem quebrado paradigmas em relação à realização de anestesia regional. Então, isso é uma coisa que está evoluindo. Então, é uma coisa que a gente não pode cobrar, a gente não tem isso como pré-requisito, por outro lado, para as contratações hoje, tá? Até então, não é algo que não possa ser daqui para frente, né? Por que não? Devido à importância. Né? Mas o que a gente procura fazer é não prejudicar nunca o paciente. Assim, é um time muito bacana, assim, no nosso serviço, e a gente sempre... Ajuda. Se um não sabe, a gente se complementa, entendeu? Se um tem uma dificuldade em fazer aquilo, chama o outro, a gente vai lá na sala, volta, continua fazendo o seu trabalho, mas em momento algum a gente deixa o paciente descoberto, né, daquela possibilidade que vai trazer um grande benefício para ele em termos de analgesia. Não é por isso, não é por o não saber ou um staff ser menos proficiente que o outro, que o paciente vai se prejudicar. E isso é o bacana. Já que a gente não tem esse modelo de contratação, de pré-requisito, ou de capacitação de quem já está lá e quer aprender também, mas por circunstâncias da vida tem uma dificuldade a mais, a gente procura oferecer e se ajudar. Se ajudar é ajudar o paciente em última análise. É fundamental, e eu acho que o que você traz é uma realidade de bom serviço, todo mundo crescer junto, até motivador você ir para um serviço que você sabe que se você não souber uma técnica, porque a gente não sabe tudo, mas se a gente souber uma técnica, existe alguém que vai poder te ajudar e você dá uma olhadinha ali, aprende e vai construindo um time junto de aprendizado, né? Isso. E eu acho que por trabalhar com a residência médica, né, aproveitando o gancho aqui, que vai ter um podcast aí sobre a residência médica, os residentes são muitos entusiastas da anestesia regional, então muitas vezes eles pesquisam algo novo e pedem para fazer. E aí eu falo, você deu a técnica, você sabe descrever a sua anatomia, então você pode fazer. E eu super apoio, assim, e eu já tive bons resultados. E eu acho que isso é muito inspirador pra gente, sabe? É uma troca que a gente tem com eles, porque em muitos assuntos eles estão mais up-to-date do que eu. Então, assim, sabe, quem sou eu na fila do pão para dizer que não? Se ele me vem com algo novo, eu nunca ouvi falar nesse, mas já tem uns casos e tal, é um bloqueio de facial, me faz sentido, anatomicamente faz sentido. Por que não a gente aplicar se o paciente tem uma contraindicação a algo que é aquele mainstream, mas ele não pode ser feito? Por que não, né? O que eu acho interessante da anestesia regional oncológica é que ela traz muitos desafios, né? Primeiro, anatômicos. A gente precisa pensar muito e ter um conhecimento muito profundo de anatomia e inervação para, às vezes, fazer uma escolha. Né, a anestesia oncológica, ela precisa um estudo prévio, né? De um estudo prévio, muitas vezes anatômico, a imagem. O anestesista, ele acaba saindo um pouco do centro cirúrgico, porque, diferente, por exemplo, de uma cirurgia ortopédica, manguito, eu faço 2 perguntas: qual o músculo que tá lesionado? Aí me fala, pronto, eu já sei a resposta do que eu vou fazer, do que eu posso ou não. Eletivas, né? Sim. E mesmo as eletivas oncológicas, muitas vezes, assim, você tem que entender onde tá a região da massa, o que você vai aplicar, quais são as repercussões hemodinâmicas, se aquela cirurgia, por exemplo, muitas vezes a cirurgia torácica, exemplo, eu já tive casos de lesão de aorta. Então, assim, e como estava muito próximo da aorta, eu não passei o catéter paradural. Sim. Eu falei, ele vai ressecar ali, vamos fazer outra coisa antes, depois a gente define o que vai fazer. Então, exige uma linha de raciocínio do começo e um planejamento muito grande. Sim. E para isso é muito importante a comunicação com a equipe cirúrgica, né? Exato. A equipe cirúrgica tem que chegar junto nessa hora, a gente dividir algumas questões, e às vezes dividir a sua angústia também como anestesista. Caramba, se eu passar um catéter, pode acontecer isso, assim, assado, mas se eu não passar isso. E muitas vezes é muito confortante quando a resposta às vezes vem do cirurgião. Fala, olha, porque muitas vezes vem de forma muito clara, olha, faz isso, porque ele também ele é experiente.
no que ele faz. Às vezes faz aquilo não só ali na instituição, faz fora, tem a experiência deles. Eu respeito muito o que eles trazem para mim. Se o cirurgião fala como anestesia, entuba o paciente, é um muito bom paciente. Você fala, passa um catéter, porque vai doer, porque vai isso, vai aquilo. Ele vai fazer por mais que a cirurgia seja minimamente invasiva, se ele fala, passa o catéter, porque esse paciente é assim, esse é assado, a gente tem que individualizar e respeitar aquele que conhece o paciente há mais tempo que a gente também. Então, eu acho que a gente, a todo tempo a gente tem que individualizar, mas sempre, se possível, se respaldar nas evidências que a gente tem também. Haja visto as evidências até de recorrência tumoral, não são robustas, mas a gente tem. Então, a gente tem elas são in vitro. Né? São estudos retrospectivos, mas a gente tem, inclusive, evidências de desfecho. Então, se a gente não pode abrir mão de passar um cateter epidural em alguns cânceres, por exemplo, de coloretais, cânceres de próstata, porque a gente sabe que aquilo implica a recorrência do câncer. Quer dizer, tem grande chance daquilo implicar, embora os estudos sejam retrospectivos. Mas... Isso é muito interessante, o cateter peridural, porque... Na anestesia oncológica, a peridural ela ainda é uma anestesia extremamente importante, né? Pelo injúria, com certeza. E é muito... Em mim, uma peri, por favor. E é muito interessante que quando a gente fala do intraoperatório, uma ressecção de alça, a gente tem que tomar muito cuidado com injeção de anestésico nesse momento. Porque quando o cirurgião está ressecando a alça e a gente faz uma peridural, o que a peridural faz? Bloqueio simpático. Quando você bloqueia o simpático, o que você faz? Você aumenta o parasimpático. E aí você aumenta a peristalse. E isso atrapalha o cirurgião a fazer ressecções, principalmente no robô. Né? Você atrapalha o campo cirúrgico. Então, a gente tem que ponderar muito. A gente tem que dar condição. Tem que dar a condição do cirurgião operar. A gente promove o campo cirúrgico. E eu acho isso muito importante porque muitas vezes eu falava isso para os residentes, eles não tinham muito essa perspectiva. Eu estou promovendo assim, você tem que dar condições. Infelizmente, nós como anestesistas, nós somos coadjuvantes nesse cenário. E a gente tem que ter muito claro isso, porque a gente tem que dar condição para o cirurgião operar. Então, muitas vezes, quando ele fala, não faz isso, não passa catéter, não é porque ele não quer que você passe catéter, é porque você, às vezes, não está dando campo para ele naquele momento. Sim, com certeza. Então, a gente tem que sempre pensar já sobre fala, isso. Explica o que não vai fazer. E eles ficam felizes quando a gente começa a conhecer um pouco mais sobre a cirurgia. Exatamente. A gente precisa, eu estava conversando ontem com alguns residentes em relação a cirurgias ortopédicas, cada vez mais para individualizar. Você precisa saber sobre a cirurgia em si. Isso é difícil, porque você tem que ter um pouco de recorrência, né? Para conseguir cada tipo cirúrgico. Mas é necessário a gente conseguir dar uma olhada antes sobre as particularidades, enfim. Exato. Enfim, meninas, em relação a mensagens para levar para casa, o que vocês gostariam de falar desse discussão maravilhosa que a gente teve? Eu acho que o mais importante é a gente nunca abrir mão de fazer uma anestesia, uma técnica combinada, se a gente puder. E se o paciente tiver alguma coagulopatia, acho que hoje a gente tem um leque muito grande de alternativas, mas a gente tem que estudar. A gente tem que estudar e se aprofundar nisso para a gente oferecer o melhor. A gente tem que sair daquele feijão com arroz, né? Mas eu acho que a mensagem é nunca abrir mão de uma anestesia regional, uma técnica regional, se você puder. Em termos de fisiologia, né, a gente já sabe que a anestesia regional impacta em liberação de interleucinas inflamatórias, impacta na tolerância, impacta no opioide. Então, a gente não só tem uma resposta endócrino-metabólica ao trauma minimizada, impedindo uma hiperglicemia no pós-operatório, a cicatrização. Então, entendendo que a dor atrapalha o desfecho cirúrgico também com essas repercussões, e além, obviamente, de poupar o opioide, não pela recorrência do câncer, porque os estudos são in vitro, a gente não pode dizer nem que sim, nem que não. Mas pela questão da qualidade do que a gente está fazendo. Sim, experiência do paciente, né? Então, queria agradecer a presença das duas agora ao vivo, né, Nath? Exato. Nossa, demorou, mas voltou. Exato, e é um episódio histórico, né? Porque Exato. É a primeira vez da gente gravar agora, assim, presencial é muito importante também, da gente conseguir até, a discussão eu senti que a discussão ficou mais fluida, mais calorosa, né? Porque muito. Longe com as tecnologias, assim, é diferente. Obrigada, Bianca. Eu que agradeço, foi uma honra enorme estar presente aqui. Vocês são pessoas que eu admiro demais e sempre aprendendo aí com vocês e vamos para as próximas, né? Vamos em frente. Obrigada. Boa sorte aí na nossa empreitada da Jornal Regional.
Obrigada. Obrigada. Foi ótimo. Acho que não vai precisar nem editar. Uma pouca edição, né? Foi fluido.